Bom dia, classe, tudo bem? Bom dia a você que nos assiste também através da gravação. Desejar que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Retomando nossa aula de número 4 hoje, sobre panorama do Antigo Testamento. Nós vamos concluir o livro de Gênesis. Gênesis significa ori. Muito bem, de novo. Gênesis significa origens, começos, inícios, tá ok? Vamos concluir para partirmos para o livro de Êxodo. Na aula passada nós paramos no último dos 4 patriarcas, né? Que foi José, o penúltimo filho de Jacó. Sim? Não? Todos lembram? Claro que não. Já deu uma semana. Então José tem a sua história relatada do capítulo 37 até o capítulo 50 do livro de Gênesis, finalizando o livro. E a sua história é a base para o nascimento do povo de Israel, para o desenrolar dos próximos acontecimentos e para a introdução do próximo livro, que é o livro do Êxodo. Creio que você já deve ter ouvido ou lido nessas passagens, ou ouvido em pregações, ou até mesmo visto em filmes, em adaptações para a TV, para desenho, ou ouvido de forma resumida a história da vida de José. Então José, quando ele tinha cerca dos seus 17 anos de idade, na sua adolescência, a Bíblia nos apresenta ele como sendo o filho preferido de Jacó, como sendo aquele que recebia o favoritismo de Jacó. Assim como lembra que nós falamos na aula passada, que dentro da casa de Isaac e Rebeca havia um favoritismo, Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó, certo? Um torcia para o Corinthians, outro torcia para o Palmeiras. Havia briga generalizada. Então, Jacó reflete também esse sentimento na sua família. Ele prefere o seu filho José, que era o filho com a sua esposa Raquel, a esposa que ele amava. Tá, ok? Então, ele deixa bem claro esse favoritismo que havia na sua casa. De que forma? Ele honra o seu filho mais novo de uma forma visual, de uma forma que todos os restos dos filhos e todo o seu acampamento via. Ele faz para ele uma túnica. Ele faz para o seu filho José uma túnica, ele confecciona, ele faz aquela roupa, uma túnica de mangas talares de muitas cores. Que palavrão que é esse, Thiago? Túnica, vocês sabem, né? Aquela roupa, que também a gente chama de bata, né? Comprida. Só que no caso de José, ela tinha a manga bem longa, cobria todos os seus braços e era feita de muitas cores, ou seja, tecidos de cores variadas. Tá, ok? Ou talvez até mesmo da lã dos animais, da criação lá do acampamento de Israel, tingindo de várias cores. O que isso simbolizava? Primeiro, se fosse uma túnica com umas mangas compridas, quer dizer que ele não era afeito ao trabalho, pois imagine aquele incômodo, você dobrar a manga da sua roupa, né, para poder trabalhar, se esforçar. Tem como fazer um trabalho manual de camisa social, de terno, de tailleur? Sim ou não? De roupa de gala? Sim ou não? De salto Luiz XV? Homens também não, né? Pelo amor de Deus. Então, simbolizava que Jacó honrava, tinha um favoritismo com seu filho José, dava para ele uma roupa especial, além dela ter muitas cores, ou seja, para chamar a atenção. E esse favoritismo também se evidenciava de outro fato que o capítulo 37 nos conta. Diz que José, ele era aquele que ia no acampamento, quando seus irmãos iam levar o gado para comer, para vender, para tosquear, longe da casa, e ele via tudo aquilo que seus irmãos mais velhos faziam e voltava a contar para o seu pai. Ele era o espião, ele era o X9, né? Na linguagem popular, ele era o cagueta. E contava tudo que seus irmãos faziam de errado para o seu pai. Então isso já causava uma certa inimizade dentro da casa de Jacó, de maneira semelhante como aconteceu com ele e seu irmão Esaú no passado. Além disso, esse jovem José, em determinado momento, a Bíblia nos fala que ele tem 2 sonhos, em um curto intervalo de tempo.
O primeiro sonho, vocês lembram o que ele sonha? Sim, o que era? Os feixes de trigo, né? Ou molhos, uma linguagem antiga, né? Nossa, português. Os feixes de trigo. Feixes de trigo, no singular. Então, no sonho que ele tem durante a noite, o que é? Que ele está no campo e ele com seus irmãos, cada um tem um feixe, tem um molho de trigo diante de si. E os feixes de trigo, que representam os irmãos dele, se encurvam diante do feixe de trigo que representa José. E numa bela manhã ele acorda com sua família tomando café para ir trabalhar e ele conta esse sonho. Obviamente desperta ainda uma ira maior no coração de seus irmãos, pois eles entendem que José estava dizendo que os seus irmãos iriam servi-lo, iriam se dobrar diante dele. O próprio Jacó guarda aquilo no coração, mas não interfere no assunto. Oi. Vamos lá. Então, a pergunta que o irmão, você está assistindo de casa, a pergunta que o nosso irmão fez aqui é se tem alguma explicação por que Jacó escolheu José para dar primogenitura, se estava acontecendo algo isso. Respondendo a sua pergunta, não era esse o caso, não estava dando a primogenitura para José. O que estava deixando claro era o favoritismo, que ele amava mais o filho dele. Tanto que lá no capítulo 49, quando Jacó morre, ele não deixa a primogenitura, ou seja, a herança das bênçãos e a maior parte da porção da herança, né? A maior porção da herança para o seu filho José. É apenas o favoritismo que estava claro, né? São diferentes esses dois. Respondido? Vamos lá. Então ele conta para sua família esse sonho. Seus irmãos ficam indignados, ficam irados, e num curto intervalo de tempo, depois ele tem o segundo sonho. Qual que é? Sol, a lua e as estrelas. Então ele tem um outro sonho no qual o sol, a lua e mais 11 estrelas, né, se encurvavam diante da sua estrela. E ele também conta no café da manhã, todo mundo acordando lá, tomando cereal, se preparando para ir cuidar dos animais, para tosquear os animais, levar os animais pastar, para ir vender os animais, para ir molar os animais, para tosquear. E ele conta isso dentro de sua casa. Agora ouve tudo isso, seus irmãos, seu pai Jacó e talvez a sua tia Lia, pois Raquel era morta. Talvez Lia estivesse assumido o papel de mãe de José. Lembra que Raquel morreu? Lá no capítulo 35, foi enterrada, quando Benjamim nasce. Então ele conta isso e Jacó fala, poxa, agora o negócio está sério, né? E ele fala, por acaso você está dizendo que eu, a sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar diante de você? Nós vamos ser seus servos, seus empregados, seus escravos, e você vai dominar sobre nós? Até o José ficou espantado com aquilo lá. Falou, pô, alguma coisa está errada, né? Acho que eu errei na mão com esse menino. Onde foi que eu falhei? E passa um determinado tempo. Depois disso, como se nada tivesse acontecido, seus irmãos nutriam a ira dentro do seu coração pelo seu irmão José. E Jacó fala para ele ir acompanhar eles na cidade de Dotã, onde eles iriam cuidar dos animais, vender, tosquear, fazer tudo aquilo que um pastor de animais faz. Seus irmãos vão na frente e depois José vai no encalço deles, a pedido do seu pai, para contar o que eles estavam fazendo de certo e de errado. Quando eles chegam próximo a Dotã, seus irmãos vê ele chegando, já falaram, lá vem o sonhador. Começam já a ter seus ânimos exaltados. Fala, lá vem o sonhador, vai querer dominar só para a gente, vai querer mandar, ele é o cagueto, ele é o preferido do papai. E vão já brigando entre si, criando aquela contenda, ao momento que eles têm a ideia, falam, vamos matar ele. E começam a disputar entre si, não mata, e vão lá e acabam pegando o menino, batem nele e jogam ele dentro de uma cisterna vazia. Cisterna é um sistema ou seja, um buraco no chão para você coletar a água da chuva. Então jogam ele naquela cisterna vazia e arrancam o que dele? A túnica, que simbolizava o favoritismo de Jacó. Aquilo que era um símbolo daquilo que Jacó nutria por José.
o filho preferido, o queridinho do papai, o predileto. Tá ok? Algo que Jacó deixava transparecer na sua casa, algo que faz muito mal, como eu falei na aula passada, né? Nós temos favoritismo. E quando o menino está jogado lá na cisterna, eles começam a discutir entre si o que vão fazer, se vão matar, se não vão matar, o que fazem com José. Quanto nesse momento, Rúben sai para longe do acampamento, onde eles estão, e em determinado momento, enquanto eles estão discutindo, passa uma caravana de mercadores ismaelitas. Os ismaelitas são os descendentes de Ismael, ou seja, filho de Abraão, ou seja, parentes da nação de Israel, mas que depois foram se afastando e até mesmo se tornando inimigos mais para frente. Então, aquela caravana de mercadores que saía lá da Palestina, ou até mesmo lá do norte, lá do atual Síria, né, da terra de Arã, lá da Mesopotâmia, na Antiguidade, eles passavam cortando todo aquele percurso, aquele local, né, aqui a gente pode enxergar melhor, e desciam até o Egito, ou seja, cortavam as principais cidades da região da Antiguidade, do Oriente Médio, para vender mercadorias, bens, especiarias, perfumes, animais e até mesmo pessoas, escravos. E quando estava passando aquela caravana, Judá, um dos filhos de Jacó, tem a ideia de vender o menino. Então eles vendem José para aquela caravana, ele é levado até o Egito, e eles... Quando Rubem chega, eles falam, e agora o que a gente vai fazer? O que vai fazer para o velho Jacó? Como que vai contar? Falar, a gente vendeu ele, estava bravo com ele, depois de ter batido, arrancado a roupa dele, jogado numa cisterna, vai falar que vendeu ele? O homem vai morrer e vai tentar matar a gente junto. Então eles arquitetam um plano, falam que José foi atacado por um animal, eles pegam aquela túnica, rasgam mais ela, mergulham no sangue talvez de um carneiro, de um cabrito, dentro do rebanho deles, e voltam para a casa de Jacó e falam que José morreu. Mostram a túnica ensanguentada rasgada ensanguentada como prova da morte do menino. Jacó acredita mais ou menos, fica com certeza claramente triste, chora a morte do seu filho, mas continua a sua vida. E a Bíblia, o livro de Gênesis, se foca agora na vida de José em específico. Ele é trazido pela caravana dos ismaelitas para o Egito, no mercado dos egípcios, ele é vendido como escravo, vai parar na casa de uma autoridade militar do Egito, chamado Potifar. Vou colocar aqui embaixo, ainda dá para ver. Potifar. Tá ok? Ele entra como escravo na casa de Potifar. Diz que ele se torna um tão bom administrador na casa de Potifar que tudo que ele põe a mão prospera. Ou seja, se ele cuidava do jardim, o jardim crescia, se ele cuidava das finanças, as finanças estavam em ordem, se ele cuidava dos animais, os animais eram robustos, davam cria, eram fortes. E Potifar fica encantado com o poder de administração de José e coloca ele sobre toda a sua casa. Ele tomava conta de todas as coisas, exceto da sua esposa, a senhora Potifar. Ou Point Chifre, não, Potifar. Esposa. Então José tomava conta de todas as coisas. Sobre os empregados, sobre as finanças, sobre a alimentação. E Potifar não tinha cuidado algum, preocupação nenhuma, pois ele sabia que José cuidava daquilo. E José continuava temendo ao Deus do seu pai Jacó, o Deus de Israel, El Elyon, El Shaddai, o Altíssimo, Yahvé, conforme o livro de Gênesis apresenta esses nomes para Deus. E chega um determinado momento que a esposa de Potifar começa a se interessar por José. Vê aquele moço bonito, né? Forte, robusto, que faz STCs todo sábado de manhã, está bem acordado. E ela começa a desejar ter relação com ele, relação sexual com ele. E José recusa várias vezes, fala, não, jamais. Meu senhor Potifar colocou a minha vida sobre todas as coisas que dentro da casa dele, exceto sobre a sua. E aí ele começa a recusar,
e talvez ela, que sempre tinha suas vontades feitas por Potifar, fala, ninguém jamais me recusa, ninguém nega um pedido meu, ela começa a arquitetar um plano. No momento onde Potifar estava fora de casa, os empregados não estavam próximos, ela vai e agarra José e convida ele à força a ir deitar com ela, ter relação sexual. José nega o pedido, ela pega, arranca a roupa de José, pois eram túnicas, eram roupas enroladas, é bem fácil de rasgar, né? De retirar, e sai gritando pela casa, fala, olha, o empregado, o escravo hebreu tentou abusar de mim. Imagine só, você é escravo numa terra estranha, não tem os mesmos costumes, é de outro povo, não é nem do mesmo povo que foi escravizado, foi comprado, tem outra religião, e de repente você é acusado de tentar estuprar, abusar a sua senhora, a sua proprietária. Então José provavelmente apanhou, não foi morto, talvez que Potifar conhecia a esposa que tinha, mas a Bíblia não entra em detalhes. Mas José foi parar na cadeia, na prisão do Egito. Vamos apagar aqui. Dentro da prisão do Egito, a Bíblia nos diz que ele foi um preso tão bom, que lá dentro ele também começou a ser administrador de dentro da cadeia. Diz que os carcereiros não tinham nenhuma preocupação, nenhum cuidado, pois José tomava conta de todas as coisas. Ele talvez nos dias de hoje fosse o camarada que você passava em frente ao presídio, você via alguém varrendo a calçada do presídio com aquela roupa prisional, com aquela roupa institucional da cadeia, né? Fala, poxa, mas não tem perigo dele ir embora? Não, ele está cumprindo a pena dele aqui. Esse era o José. Então ele cuidava de tudo no Egito, e ninguém tinha nenhuma preocupação dos carcereiros, pois sabiam confiar na administração de José. Enquanto ele estava na cadeia, dentro da prisão lá, num determinado momento ocorre um evento no Egito. Foram presos o padeiro e o copeiro real, ou seja, aqueles que serviam o faraó. Lembra que faraó significa casa grande? Faraó era um título para o rei do Egito, que governava na época. Então o padeiro e o copeiro foram presos, junto com José, acusados de terem roubado uma taça de faraó. E durante aquele momento da prisão deles, aquele período, o padeiro e o copeiro, numa certa noite, ambos têm um sonho, e acordam de manhã perturbados. E quando eles acordam, contam o sonho para José. No sonho do copeiro, ele viu o quê? 3 taças, no qual eram espremidos a uva, e ele acorda perturbado sem saber o significado daquilo. O padeiro tem um sonho que ele vê 3 cestos sobre a sua cabeça, cheios dos pães e doces mais finos, e as aves do céu vindo e bicando aquele alimento dentro das cestas. Os 2 contam para José, José busca o seu Deus e dá a interpretação dos sonhos para eles. Para o copeiro real, ele fala, olha, dentro de 3 dias, o sonho que você viu significa isso. Dentro de 3 dias você vai ser libertado e você mesmo vai pegar as uvas nas suas mãos, vai espremer no cálice, na taça de faraó e vai servir a ele. Para o padeiro, fala, olha, dentro de 3 dias você vai ser morto e a sua carne vai servir de alimento para as aves dos céus e animais da terra. Passa-se 3 dias e acontece aquilo. O copeiro é libertado, tira-se a acusação da vida dele de roubo do faraó, e o padeiro é culpado, sentenciado à morte, ele é morto. Quando o copeiro está prestes a sair, está com a mão na maçaneta, já foi trocado a sua roupa, tirou a roupa lá de presidiário, e José fala para ele, olha, quando você estiver no palácio, não se esqueça de mim. O copeiro volta a servir a faraó, e o que acontece? Ele esquece. Se esquece de José. Por um período de cerca de 2 anos. Passado isso, agora o faraó, o rei do Egito, faraó, ele tem também um sonho que é dividido em 2 partes. Vamos colocar aqui como 2 sonhos, né? Para seguir a mesma linha. Nessa primeira parte, ou no primeiro sonho que ele tem durante a noite, o que ele vê? Vocês lembram? 7 vacas gordas,
Cuidado com o politicamente correto, né? Vacas acima do peso, né? Vacas acima da medida. Mais 7 vacas magras. Esse mundo cheio de mimimi hoje em dia é dose. 7 vacas magras. E depois, no mesmo sonho, na segunda parte do sonho, ou no segundo sonho, ele vê 7 espigas de milho, né? Bonitas. E depois 7 espigas feias, de aspecto terrível. E nesse sonho, as 7 vacas gordas que estão se ali pastando próximo à margem do rio, de repente surgem 7 vacas magras que engolem, devoram as 7 vacas gordas. E na segunda parte do sonho, ou segundo sonho, ele vê 7 espigas de milho bonitas, robustas, que de repente surgem 7 espigas magras, sequíssimas, com dentes que vão lá e devoram, engolem as 7 espigas bonitas. E ele acorda perturbado com aquele sonho e consulta os seus ajudadores, seus servos, seus mágicos, seus encantadores, e ninguém sabe dar a resposta. E se instala uma confusão no palácio e Faraó fala: eu quero saber o significado do sonho. Até que chega no ouvido do copeiro real e ele lembra de José, fala: puxa, quando eu estava na cadeia, havia um rapaz que interpretava sonhos. Então Faraó fala: manda buscar ele. E vão buscar José na cadeia, mandam dar banho em José, retirar sua barba, colocar uma roupa nova, roupa bonita, para ele se apresentar diante de Faraó. Quando ele chega diante do Faraó, Faraó pergunta: você que interpreta os sonhos? Ele fala: não, de jeito nenhum, meu Deus interpreta os sonhos. Só nesse tempo você já vê a diferença que Deus estava operando na vida de José. Quando na cadeia, quando ele na casa de Potifar, ele tem seu coração transformado, ele obedece a Deus, ele serve a Deus, mesmo sendo escravo, numa condição injusta, ele continua temendo o seu Deus e honrando a Deus. Imagine só, um jovem, sem pai, sem ninguém por perto, com a sua autoestima abalada, pois seus irmãos bateram, desprezaram, a ponto de tentar matar ele numa terra estranha, sem obrigação com nada, podia pensar: eu vou fazer o que eu quero e não importa. Mas ele mantém os ideais, que ele aprende, os valores que aprende do seu pai Jacó. Na cadeia, mesmo sendo injustiçado, foi acusado, na verdade, de tentar abusar da esposa de Potifar, mesmo sendo acusado injustamente, sendo preso injustamente, com certeza deve ter apanhado, né? Ele foi um bom preso, foi alguém que se destacou e ficou administrando dentro da cadeia, cuidando dos outros presos. Agora, quando ele chega diante de Faraó, ele fala: não, eu não interpreto sonho nenhum, eu não quero mais cair na cisterna, não quero ser vendido como escravo, eu não quero ir parar na cadeia. Ele fala: Deus interpreta. O Deus que eu sirvo interpreta. E Faraó, você sabe a história, Faraó conta os sonhos para ele, José ora a Deus e Deus dá a revelação, que seria o seguinte: os 2 sonhos, na verdade, eram um, que convergiam para o quê? Que haveria 7 anos de fartura, não a cidade de fartura, mas sim de abundância, seguidos de 7 anos de fome, de miséria, de escassez. Sobre aonde? Sobre o mundo conhecido da época. Sobre toda aquela região aqui, ó. Vindo aqui. Vou deixar a tampinha aqui, né? Toda a região do Crescente Fértil, que hoje em dia os estudiosos nós chamamos de Crescente Fértil. Lá do sul do Iraque, no meio dos 2 do Tigre e Eufrates, né? Até a região do Egito. Haveria 7 anos de fome, de escassez. José revelou o sonho para Faraó, deu o significado, Faraó ficou agradecido, falou: e agora, o que a gente faz? Agora entra a habilidade que Deus havia concedido a José, a questão da administração. Imagine quando ele foi vendido como escravo, se ele fosse um mau administrador, um relaxado, não cultivasse experiência, não ganhasse, não se aprimorasse naquilo que ele fazia, ele não poderia ter a segunda parte agora. Ele estava liberto, revelou o sonho, mas e daí? O que eu faço agora? Faraó pergunta para ele: o que vamos fazer então? E José dá a dica, fala: olha, que se escolha um homem capaz para administrar
todos esses 7 anos de abundância, que se construam celeiros, construam-se silos, que cobre-se a 5ª parte de todo o agricultor, de tudo aquilo que se plantar, seja dado como taxa para o governo do Egito. A 5ª parte, até mesmo a plantação real, seja guardada a 5ª parte daquilo, para que quando vierem os 7 anos de fome, nós tenhamos alimento para comer e sementes para plantar e para vender para as outras pessoas. E se coloque um homem sábio para fazer esse cuidado. E o faraó fica encantado com aquela ideia, fala, puxa vida, que legal, que plano bom, mas onde eu vou encontrar um homem assim? José fala. Ele foi preparado por cerca de 14 anos, parte dentro da casa de Potifar e parte dentro da cadeia, como administrador, como cuidador sobre os bens dos outros, daquilo que era alheio. E o faraó fala, olha, nós encontramos em você uma pessoa apta, aquele em quem há o espírito dos deuses. Como o faraó era politeísta, então ele fala, na linguagem dele, fala, puxa, você é o cara, você é a pessoa apta para isso. E José honrado, faraó fala o seguinte, olha, você vai ser a 2ª pessoa mais importante no Egito, apenas abaixo de mim. Se você disser para uma pessoa, ou para o povo em geral, levantar a mão direita, eles vão ter que levantar a mão direita. Se você disser para eles levantarem o pé direito, a perna direita, eles vão ter que levantar a perna direita. E deu um anel para José. O anel era a espécie do selo real, né? Eles pegavam aquele anel, fazer um desenho aqui. E aqui estava o desenho, o emblema do faraó, né? O logotipo dele, a marca dele. Em todos os documentos reais era derretido a cera, e ele vinha com aquele anel e selava o documento. Então José tinha essa autoridade, a 2ª pessoa maior do Egito. Apenas sobre faraó que ele não governava, mas sim governava sobre todo o povo do Egito. Começa o período dos 7 anos de fartura, José é colocado como governador sobre toda a terra do Egito, ele se casa com a filha do sacerdote de On, tem filhos, e os seus filhos, o nome de seus filhos vão refletir também o caráter de José. O primeiro filho que ele tem, ele põe o nome de Manassés, significa esquecimento. Deus me fez me esquecer das minhas amarguras, das minhas dores. E o segundo filho que ele tem, ele põe o nome de Efraim, dupla bênção, prosperidade. Ou seja, Deus me fez prosperar aqui na terra do Egito. Então isso mostra o coração, o caráter de José, que ele não estava preocupado com as coisas do passado, com aquilo que haviam feito com ele, que ele havia sofrido, não ficava questionando, falando, puxa vida, por que foi assim? Por que eu fui alvo de tantas tragédias e tantas dores? Ele simboliza através da bênção que ocorreu, ele põe no nome do seu filho, Manassés, eu deixo para trás. Assim como o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, não é verdade? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então, parte do segredo da vida de José, se esquecer do passado, das coisas que ficaram para trás. E agora ele vê a bênção, a prosperidade de Deus e assinala, esse é o tempo que Deus está me prosperando. Deus fez esquecer as minhas dores e me prosperou na terra do Egito. Passa-se certo tempo, os 7 anos de fartura, começam a ocorrer os 7 anos de fome. Então os povos da região vêm ao Egito comprar cereais, sementes, comprar alimento para poder se alimentar, alimentar seus animais e até mesmo tentar plantar durante os 7 anos de fome. Quem vem também? Vêm os irmãos de José, lá da Palestina, eles descem para o Egito. Vão comprar os cereais, vão comprar as sementes, vão comprar o trigo e encontram José administrando aquela venda. Quando José os vê, eles não reconhecem José, mas José reconhece deles e começa a bolar um plano para se chegar perto de seus irmãos. Ele manda chamá-los e pergunta de onde eles são, usando intérpretes, né? Fala, de onde vocês são? Vocês são espiões, vocês vieram de outro reino para tentar nos destruir aqui, e começa a colocar alguns empecilhos naquela venda. E seus irmãos começam a se explicar. Ele obriga eles a contarem a história. E eles falam, nosso pai já é velho, já é bem idoso. Jacó já tinha mais de 100 anos de idade na época.
nosso pai é velho e nós temos um irmão que foi morto por animal e nosso pai fica muito triste por causa disso. Nós estamos apenas tentando comprar o alimento para sobreviver nesses tempos. E José insiste naquilo e pede uma prova para eles. Eles falam, não, a gente não pode dar prova nenhuma. E ele faz um engendro, um plano para tentar segurar seus irmãos. E nesse plano, na primeira parte do plano, ele deixa o seu irmão Simeão preso, enquanto seus irmãos voltam para a Palestina, lá para Canaã, para contar para Jacó, né, que o governador lá do faraó estava fazendo, e o Simeão fica como garantia de que eles não eram espiãos e que voltariam, seja parte do plano de José. Eles contam para Jacó, e depois eles voltam com o irmão mais novo, com Benjamim, juntamente ao bando, ou grupo, né? Como parte do plano de José. Traz o irmão mais novo, e agora José arquiteta outro plano e tenta prender a Benjamim, para ficar como sinal para eles, da prova da integridade deles, que eles não eram espiões, né? Parte do plano de José. E daí, em determinado momento, depois de arquitetar esse plano, interagir com seus irmãos, chega num determinado momento que ele pega todos os irmãos e faz um banquete. Uma reunião na qual ele coloca os seus irmãos em ordem de nascimento. E quando seus irmãos entram naquela sala e cada um toma o seu lugar, conforme as ordens dos servos de José, Zafinat, tem seu nome agora mudado para Zafinat Paneia, o nome egípcio, né? Eles se espantam, falam, puxa, como é que ele colocou a gente na ordem de nascimento? Colocou a gente na ordem certinha. Do mais velho para o mais novo é até mais fácil, né? Mas no intervalo curto, como é que sabe qual que nasceu primeiro? Lembrando que os irmãos de José eram filhos de Raquel, filhos de Lia, filhos de Zilpa e filhos de Bila. Então talvez o intervalo de nascimento entre um e outro fosse apenas de meses, semanas. Mesmo assim, eles se espantam com aquilo e quando José entra na sala, ele não contém as suas emoções, vai para a sala do lado, começa a chorar. Aquele plano que ele havia arquitetado já deixa quieto. E agora seus servos, vendo que ele estava chorando, ele expulsa os servos egípcios para longe e vai e se revela para os seus irmãos. E fala, puxa vida, vocês não estão lembrados de mim, mas eu lembro bem de vocês. Fala, olha, eu sou José, que vocês intentaram matar, mas Deus preservou a minha vida para abençoar a vida de vocês. Se revela para os seus irmãos, eles se alegram, ele manda eles voltarem lá para Canaã, buscar o seu pai Jacó. Eles voltam para lá, Benjamim fica com ele, contam para Jacó quase tem infarto, cai duro do coração, né? O velhinho quase cai morto, e eles voltam para a terra do Egito. José conta para o faraó, para a autoridade acima dele, ele recebe bem a família de José e manda que eles venham para o Egito para habitar com eles na terra de Gósen, a terra aqui no final onde o rio Nilo desemboca no mar Mediterrâneo. Nessa terra aqui onde o rio se divide em várias partes, formando aquilo que os estudiosos da área de hidrografia chamam de delta, né? Que parece a letra grega delta, onde o rio se divide em vários braços. E eles vêm morar nessa terra próspera, nessa terra frutífera, né? Nessa terra onde poderiam cultivar na parte da agricultura e criar seus animais. Então agora, Jacó, com seus filhos, seus servos, seus animais, suas esposas e com os filhos de José, habitam naquela terra de Gósen. E Jacó, no capítulo 49, prestes a morrer, ele declara, né, as suas bênçãos, transmite as bênçãos que Abraão havia transmitido para Isaac, e Isaac para ele, a qual ele roubou, né? Então ele transmite a bênção para os 12 filhos. Próximo à sua morte, vai lá e profere a bênção sobre cada um deles.
sobre Rúben, sobre Simeão, sobre Levi, sobre Judá, sobre Issacar, sobre Gade, sobre cada um deles. E o interessante é que a bênção que ele transmite sobre Judá. Judá era o quarto filho, na ordem cronológica de Jacó, não era o mais velho, mas ele declara o seguinte: de Judá sairia o cetro que governaria toda a sua família. Algo que vai refletir mais lá na frente no Novo Testamento, quando o filho de José, que era descendente do rei Davi, que era descendente de Jacó, que era descendente de Abraão, que era descendente de Adão, se torna o rei dos reis e o senhor dos senhores, cujo nome dele é Jesus, filho de José, que era descendente de Davi, que era descendente de Jacó. Alguns colocam o seguinte: como Rúben havia se deitado com a Zilpa, a concubina de Jacó, como Simeão e Levi haviam arquitetado aquele plano para matar os homens de Siquém, até respondendo a pergunta que o irmão fez no começo, o Jacó tira a autoridade da primogenitura dos 3 primeiros e coloca sobre Judá, o quarto filho. Nem sobre José, nem sobre Benjamim, os filhos prediletos, mas sobre Judá. Tá ok? E também nas bênçãos que ele dá sobre os filhos de José, nós vemos já o caráter futurista, o caráter profético das bênçãos de Jacó. Ele chega para abençoar os filhos de José e coloca sua mão direita, a mão da autoridade da bênção, sobre o filho mais novo, sobre Efraim. E a mão esquerda sobre Manassés, que era o mais velho, sendo que era para fazer o contrário. Seu filho José vai lá e descruza as mãos do pai e fala: ele já está velho, já, né? Está confundindo as coisas, não está enxergando muito bem. Fala: não, pai, esse aqui é o mais velho, esse aqui é o mais novo. E Jacó vai lá e cruza as mãos de novo. Fala: não, vai ser assim. Simbolizando o que iria ocorrer mais para frente, que o filho mais novo, Efraim, iria governar sobre Manassés. Isso nós vemos lá no período do reino de Israel dividido, quando Efraim se torna a capital do reino do norte, governando sobre Manassés. Capítulo número 50. Jacó morre, é honrado por Faraó, ele é embalsamado, choram 70 dias a sua morte, pegam o corpo de Jacó, levam de volta lá para Canaã, enterram Jacó lá na caverna de Macpela, né, no campo que Abraão havia comprado já, e depois volta toda a comitiva dos israelitas, dos hebreus, da família de Jacó, para morar na terra de Gozen. Quando Jacó morre, agora os irmãos de José temem por sua vida. E José fala para eles: vocês pensam que eu iria matar vocês? Vocês bem que intentaram um mal contra mim, porém Deus transformou essa maldição em bênção para que você e eu fôssemos preservados com vida. Ou seja, José dá um tapa na cara deles com luva de pelica, fala: vocês tentaram um mal contra mim quando me mataram, mas Deus transformou isso em bênção para que eu e vocês fôssemos abençoados através desse evento. Seus irmãos ficam em paz com José e ficam habitando com ele e com seus familiares, com seus animais, com seus empregados e esposas na terra de Gozen, até o momento que eles falecem e morre também José. Seu corpo é embalsamado e antes de José falecer ele dá uma ordem, fala: olha, que os meus ossos sejam levados para a terra de Canaã, onde meu pai e os antepassados estão enterrados. Tá ok? Com isso terminamos o livro de Gênesis, concluindo o último dos patriarcas para a entrada do povo de Israel, para entrarmos no livro de Êxodo, que vai tratar do início da formação do povo de Israel, mas isso é para a aula que vem. Não temos questionário para a próxima aula. Bom final de semana para vocês, bom feriado, e para a aula que vem leiam o capítulo número 3 e o capítulo de número 4. 3 e o 4.